Boa noite. Vamos iniciando a assistência espiritual de hoje, nos unindo num só pensamento e coração, buscando a figura de Jesus, mentalizando Jesus adentrando o nosso lar, junto dos seus mensageiros, para que nessa noite cada um de nós possa sentir a presença do Mestre querido e que cada um receba as bênçãos necessárias para o seu fortalecimento físico e espiritual. Que nessa assistência à distância, o nosso pensamento possa estar conectado a Jesus, para que todas essas energias que estão sendo canalizadas possam chegar até nós. Nós vamos assim, nessa conexão, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui virtualmente, com toda certeza recebendo o amparo de toda essa equipe espiritual responsável por esse atendimento à distância. Que os nossos corações estejam unidos, que Jesus habite em nossos íntimos, já envolvendo a Fernanda, para que ela sinta a inspiração, sinta já todo o carinho que essa equipe está envolvendo, para que as suas palavras possam ser claras, essa equipe que também envolve a nossa mente, para que tenhamos condições de compreendermos, de assimilarmos e principalmente de colocarmos em prática, de vivenciarmos essa boa nova de Jesus. E assim unidos, nós vamos dando início ao encontro com o Evangelho, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria nós estarmos aqui, não é, para falar de Jesus, especialmente nesses dias, não é, que logo depois do Natal, datas importantes para a gente, porque são datas que fazem com que a gente pare e pense um pouquinho mais no nosso dia a dia, na nossa vida, do que nós temos feito. Então, nessa semana entre o Natal e o Ano Novo, geralmente nós temos um momento de reflexão. E para a nossa reflexão da noite, escolhemos a lição de número 3 desse livro aqui, O Pão Nosso, de psicografia do Emmanuel, né? Psicografado, escrito por Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E a lição número 3, que vai servir de base para a nossa reflexão da noite, se chama O Arado. E tem como tema a seguinte fala de Jesus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é que Jesus quis dizer, não é? Com essa imagem do arado. Nós sabemos que Jesus usava de imagens do dia a dia, de elementos que eram conhecidos pelas pessoas com quem ele estava falando, para facilitar o entendimento, não é? Para facilitar a assimilação das lições que ele trazia.
E ele falando para aquelas pessoas simples de coração, aquelas pessoas assim, de um entendimento às vezes que não era tão sofisticado como o dos sacerdotes, ele procurava levar a mensagem dele da forma mais amorosa, da forma mais branda, para que eles pudessem acalentar aquela lição no coração deles e assim pudessem colocar em prática o que Jesus estava ensinando naqueles momentos. Então, o que seria um arado, não é? Às vezes a gente lê alguma passagem do Evangelho e por falta, não é, da convivência com esse cenário que aquelas pessoas conviviam, a gente às vezes pode não entender completamente o ensinamento de Jesus. Então vamos aqui pensar, não? É? A gente sabe, liga a palavra arado com agricultura, alguma coisa assim, mas a gente às vezes não sabe muito bem o que que é um arado. Um arado, ele é um instrumento que é usado para arar os campos, ou seja, para lavrar aquele campo. O que que o arado faz? Ele, na verdade, vai ajudar a revolver aquela terra, não é? Aquela terra que muitas vezes já está endurecida, que está compactada. E como a terra não encontra-se, então, num estado ideal para receber a semeadura, é necessário que esse arado vá passando por ela, vá rasgando essa terra, vá remexendo toda aquela terra para dar a condição, né, para viabilizar o desenvolvimento das sementes que serão semeadas logo depois. Então, é uma etapa que antecede a semeadura, não é? É um processo que vem antes. E outra função dessa aração, o que que é? Ela ajuda o solo a ficar mais exposto, não é? Então, conforme ela vai mexendo nessa terra, essa parte que estaria mais submersa, não é? O subsolo ali, ele é colocado, vamos dizer assim, não é? Para receber a luz do sol. Então, essa luz do sol, esse calor, faz com que haja um degelo, também ajudando na preparação dessa terra. Esse processo de aração, o que, que mais ele faz? Ele ajuda a retirar as ervas daninhas, ele ajuda a enterrar restos de outras plantações, ou seja, ele vai trabalhando aquela terra de modo que ela fique fofa, que ela fique uma terra fértil, que facilite a infiltração da água, de tudo isso. E a pessoa que vai conduzir, então, esse arado, esse instrumento, é uma pessoa que precisa estar muito atenta ao serviço que ela está fazendo. Por quê? Porque é necessário que ela olhe sempre para frente, porque se ela parar para olhar para trás como está ficando o serviço, ela pode perder aquele trabalho que está sendo feito, ela pode comprometer a terra de alguma forma, ela pode perder em produtividade. Então, é importante que ela esteja atenta, que ela esteja segura do trabalho que ela está fazendo e sempre olhando para frente. Mas o que é que tudo isso tem a ver, então, com o que Jesus quis ensinar? Por que que ele falou, então, que quem lança a mão desse arado, ou seja, desse instrumento, e olha para trás, não é uma pessoa que está apta para o reino de Deus? O que que, então, representa esse arado nas nossas vidas? Nós não temos, não é, no nosso dia a dia esse instrumento, mas Jesus, na sua sabedoria, fez a comparação. E esse arado nas nossas vidas, muitas vezes, pode estar representado na figura daquele parente difícil, daquele filho problemático que exige mais atenção, que exige mais cuidado. Pode estar ali representado na figura daquele chefe prepotente ou de uma doença de longo curso, das dificuldades financeiras, ou seja, esse arado que rasga a terra, quando nós falamos do arado propriamente dito, são as situações que nós enxergamos como aquelas situações de dificuldade, com aquelas situações que são desafios no nosso dia a dia e que pela situação, pela dor que nos causam, muitas vezes pelo ressentimento, pela tristeza, pela mágoa, é como se estivesse rasgando o nosso coração, não é? Como um arado que rasga aquela terra. E quando, às vezes, nós nos sentimos assim, rasgados no coração, não é? Com o coração doído, com o coração machucado, se nós estamos num momento que não estamos assim fortemente ligados a Jesus, não estamos bem equilibrados, nós meio que
damos, né, aquela balançada, aquela vacilada, a gente fraqueja um pouquinho, e nesse fraquejar, às vezes a gente acaba desistindo, não é? Às vezes a gente acaba, perdendo o ânimo, perdendo aquela alegria de viver, quando na verdade a gente pode olhar para essas situações de uma outra perspectiva. Em vez de nós, nos apegarmos a esse vício que nós temos muitas vezes, de olhar tudo: "Ó, como, ó céus, ó que difícil, ó que não sei o quê, ó que não sei o que lá", a gente pode olhar para isso como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de enxergarmos a vida de uma outra forma, como uma oportunidade de aprendermos com Jesus e, a partir desse aprendizado, olharmos para tudo isso e lidarmos de forma diferente. Quando olharmos então aquele chefe prepotente, aquele chefe difícil, nós vamos nos lembrar de Jesus quando falava da compreensão, da mansuetude, da necessidade de sermos pacíficos, não é? Da necessidade do perdão. Quando olharmos aquela pessoa que nos machuca de alguma forma, nós podemos incorporar novamente o ensinamento de Jesus e perdoarmos, na verdade, sermos compassivos com as dificuldades do outro. Então, nós precisamos fazer esse processo, não é? De mudança, de renovação, desse revolver a terra do nosso coração, para que tudo que a gente tem aprendido ao longo dessa nossa encarnação e de encarnações anteriores, né? Dessas sementes do Evangelho que aos poucos foram sendo plantadas no nosso coração, elas possam ir crescendo, elas possam ir germinando, florescendo. Quando a gente tende a ficar engessado, não é? Nessa ideia do difícil, do não vai dar certo, não vai ser nessa encarnação que eu vou resolver isso, a gente vai ficar como aquela pessoa que Jesus alertou para a gente não ser. A gente vai começar a olhar para trás, a gente vai ficar estagnado. E quando a gente fica estagnado, a gente não vai continuar trabalhando aquela terra, a gente não vai continuar fazendo o nosso trabalho nessa encarnação, os nossos propósitos de crescer, de melhorar, vão ficar como que estacionados, não é verdade? Por isso que Jesus falou assim: é necessário não olhar para trás, é necessário ir para frente. Então, se surgem essas situações, não é, que a gente acha que são difíceis, que são problemas, nós podemos, né, mudar. Nós podemos olhar para ela como esses desafios que podem ser superados. Porque se a gente parar, se a gente ficar olhando só para trás, se a gente fica olhando para aquele problema que a gente pode encarar como um desafio, vai se tornar uma pedra, que está uma montanha no nosso caminho, que a gente pode achar que é intransponível. E não é, não é verdade? Esse arado, desafio, vamos olhar assim, não é? Essa coisa que rasga o nosso coração, ela vai fazer muitas vezes com que aquele gelo que cobre o nosso coração em relação a algumas pessoas, em relação a algumas situações, vá derretendo. Esse arado vai fazer com que o nosso coração fique exposto. Aquele amor de Jesus, aquele amor do Mestre que aquece e que derrete todo esse gelo que tantas vezes pode ter enterrado um relacionamento, pode ter feito com que a gente não olhasse com olhos de bondade, de benevolência, porque ainda temos o coração envolvido naquele gelinho. Então, esse arado desafio faz com que esse gelo seja ali exposto ao amor de Jesus e possa, então, derreter para que a gente possa dar condição de abrigar esses irmãos também que antes eram deixados de lado por causa do gelo do nosso coração, que eles possam vir morar aqui dentro, que eles possam aqui crescer junto conosco, não é verdade? Esse processo de aração também vai fazer com que enterre aquelas ervas daninhas, ou seja, vai fazer com que aquelas coisas que ficaram para trás, aqueles comportamentos que a gente sabe que não são legais, aqueles sentimentos que a gente sabe que podem ser transmutados, que podem ser modificados, vão sendo cada vez mais
ali dissolvidos nesse processo de revolver da terra e vão sendo desfeitos, vão dando lugar a novos sentimentos, vão dando lugar a novos comportamentos, para que cada vez a gente possa mais e mais e mais espelhar Jesus no nosso dia a dia, espelhar Jesus através da nossa fala, do nosso olhar, da forma como a gente se comporta na sociedade, da forma como a gente se comporta com as pessoas que convivem conosco, não é? Todo esse processo de revolver a terra do nosso coração fazer com que a gente se renove intimamente, vai fazer com que a gente possa florescer da forma mais bonita de todos. E para esse momento, né, de renovação, de ano novo que está chegando aí, a gente tem o quê? O melhor dos adubos. E qual é esse melhor dos adubos? É o Evangelho. São as palavras de Jesus, são os seus inúmeros exemplos, seus inúmeros ensinamentos que fazem com que a gente vá assimilando de pouquinho em pouquinho novas formas de agir, novas formas de pensar, de sentir, e para que tudo isso não é possa se fortalecer cada vez mais no nosso coração, a gente tem, não é? Junto desse adubo, a gente vai ter aquela seiva que vai nos ligar ao Pai. E qual é essa seiva que vai nos ligar ao Pai? É a oração. Sem a oração, sem essa fé, a certeza de que nós somos, não é, cuidados, amparados por Deus e por Jesus, nós nos perdemos. A fruta ou a flor que se acha tão importante e que acha que pode viver sem estar conectada à árvore, sem estar conectada à seiva e cai do galho, ela perdura por alguns dias com aquele vício, né? Mas depois ela seca, ela murcha, ela morre. Nós precisamos dessa seiva, não é? Que nos conecta com a grande árvore da vida, que nos conecta com Deus. Essa seiva é representada através da prece, é representada através da fé que nós temos. Sempre que nós nos mantemos conectados com Deus, com Jesus, com o plano espiritual superior, nós nos mantemos com aquele vício, nós nos mantemos em condição de florescimento, em condição de frutificarmos. E esse frutificar vai fazer com que a gente possa alimentar, não é verdade? Assim como as árvores alimentam os passarinhos, os insetos, nós podemos alimentar o nosso ambiente, nós podemos alimentar as pessoas que se achegam até nós com palavras doces, com gestos carinhosos, com aquela afabilidade que envolve a todos, assim como Jesus nos envolvia e continua nos envolvendo até os dias de hoje, na verdade. Essas sementes de virtudes, essas sementes de coisas boas, nós já temos em nós, somos filhos de Deus. João falava que Deus é amor. Então, se somos filhos do Pai, que é amor, nós temos essas virtudes aqui dentro, ainda em formas de sementes, porque vamos aos poucos desenvolvendo, vamos aos poucos dando a condição para que isso floresça, não é? Para que isso germine. Mas nós sabemos que isso depende do nosso trabalho, nós somos herdeiros das nossas ações, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, o momento agora é para nós pensarmos assim: como estamos fazendo no nosso dia a dia? Como estamos aproveitando as oportunidades que a vida nos dá? Como que nós estamos preparando a terra do nosso coração? Nós estamos usando das sementes também que foram semeadas por Jesus para o nosso crescimento? Como que a gente está fazendo? É necessário que a gente arregace as nossas mangas, não é? Coloque a mão na massa, como se fala popularmente. A gente precisa trabalhar com ânimo, com boa vontade, não é? Seguir a Jesus, assim como seus discípulos o seguiam, acreditavam, tinham certeza que o Mestre fazia o melhor por todos e eles deram a sua vida para seguir a Jesus. Nós também estamos nesse caminho, não é? De caminhada junto a Jesus, andando junto
juntos com Ele, e mais do que isso, temos Jesus muitas vezes segurando nas nossas mãos quando nós ainda damos essas derrapadas, não é verdade? Mas o importante, o que que é? Que a gente não se deixe tomar pela preguiça, pelo desânimo, deixar para depois, não é? Às vezes a gente fala, o escuta espíritas falando assim, na próxima encarnação eu resolvo. Não, nós temos essa bendita oportunidade desta encarnação. Deus está conosco, Jesus está conosco. Eles estão aqui, ó, amparando, dando todo o respaldo que a gente precisa, não é? Para passar vitorioso por tudo isso. Nada acontece na nossa vida que não seja previsto por Deus. Ele não dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Tenhamos a certeza absoluta disso. Nós precisamos, sim, nos munir desse bom ânimo, dessa vontade de seguir adiante. Emmanuel fala nessa lição assim: é necessário que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol que vem nos vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. E ele termina dessa forma bonita. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Ou seja, não é? Todo esse esforço, essa nossa boa vontade nesse caminhar, nesse enfrentar esse arado desafio, vai frutificar, vai florescer. Isso é o mais importante, é que nós nos entreguemos a esse trabalho interno, não é? De desenvolvimento do nosso coração. E a Meimei tem uma história muito bonitinha que se chama A Tentação do Repouso, e que ela usa a imagem de um arado, né? Ela fala assim que numa fazenda tinha um arado que já era antigo, mas ele era muito dado ao trabalho, ele não reclamava se estava chovendo, se estava sol, ele trabalhava todas as horas do dia com muita alegria, com muito bom ânimo. Os vermes que habitavam ali, aquela terra, viam que aquele arado de alguma forma dificultava o trabalho deles, não é? Porque eles queriam, de alguma forma, tomar conta de toda aquela plantação, queriam devastar tudo aquilo, e o arado não deixava com que isso acontecesse. E aí eles chegam então para esse arado e falam assim: meu amigo, você já está tão velho, você fica tomando sol, você fica tomando chuva, olha só como você está cansado, você devia pedir para descansar, não vale a pena trabalhar tanto assim. E aí o arado escutou isso um dia, escutou dois, três, quatro, até que um dia ele fala com o chefe dele, né, com aquela pessoa que usava dele todos os dias para trabalhar a terra, e pede um descanso. E o agricultor então coloca ele lá no cantinho do celeiro, e os vermes chegam até ele e comem aquele arado inteiro, fazem buracos na madeira, enferrujam aquele arado. E um belo dia, o agricultor vai lá pegar esse arado e não encontra mais o arado em condições de serviço. Perdeu a sua função. Então, essa história da Meimei serve para a gente como um alerta, não é verdade? Que a gente sabe que encontraremos esses desafios nas nossas vidas, encontraremos esses vermes que vão querer, não é, se imiscuir nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, fazendo com que a gente desanime, fazendo com que a gente deixe para trás, fazendo com que a gente deixe de seguir aquele caminho reto, o caminho certeiro, seguro que foi traçado por Jesus. Mas o importante, então, o que é? Que a gente feche a nossa mente, não é? A gente blinde os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente não sinta a investida desses vermes, para que a gente possa, então, continuar
arando a nossa terra do coração com essa nova perspectiva, com esse outro olhar, com esse olhar bom, com esse olhar de entendimento que tudo que acontece é para o nosso bem, com o olhar de que somos cuidados, de que somos amparados por Jesus o tempo inteiro. E assim nós vamos, não é? Com certeza, nos tornando a cada dia espíritos melhores, não é? Vamos trabalhando no nosso desenvolvimento e assim a gente vai florescer e a gente vai se tornar apto ao reino de Deus, como Jesus nos indicou. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus. E refletindo nessa lição tão linda do Evangelho, nós vamos permanecendo assim unidos a Jesus, a toda essa equipe espiritual, em agradecimento à vinda de Jesus neste planeta, nos trazendo essa esperança, abrindo os nossos olhos, para que possamos ir em direção a esse reino de Deus. Nesse instante, Jesus, cada um de nós vai doar o seu melhor. Todo o nosso sentimento de amor, envolvendo este planeta que nos acolhe com toda a luz, que todos os povos possam se beneficiar dessas vibrações amorosas, que haja respeito, paz, harmonia, entendimento e fraternidade entre as nações, entre os vizinhos, entre os familiares. Que esse espírito natalino que ainda se encontra presente possa, Senhor, permanecer em nossos corações todos os dias, nos lembrando que somos esses arados, cavando, não é? Essa vala para que as nossas sementes possam germinar. Que os países ainda em conflitos possam ser envolvidos nas vibrações de paz. Que essa paz, Senhor, possa também chegar aos corações aflitos, desesperados. Que a alegria, que a fé, que o bom ânimo, que a certeza de que tudo que é aparentemente ruim vai passar, possa animar os corações e as mentes, dando a todos a força de superarem esses desafios, os obstáculos, os empecilhos. Vamos vibrando saúde, para que todos recebam essas energias de refazimento do corpo e da alma, vibrando para que haja compreensão, paz e amor em todos os lares, que haja justiça social, vibrando para que os corações que ainda se comprazem no mal, nas viciações, possam despertar, Senhor, para o seu chamado, perceberem o quanto esses comportamentos inadequados fazem tanto mal a si mesmos e à humanidade. Vibrando força, perseverança, bom ânimo a todos os trabalhadores do bem, para que não se deixem levar por esses vermes, não é como foi falado hoje na historinha, por esses pensamentos que depreciam, que derrubam, que ao perceber isso todos possam se lembrar de Jesus, se reanimarem e perseverarem. Pedimos licença nesse instante para vibrarmos por nós mesmos,
que a equipe espiritual que se dirigiu aos nossos lares derrame sobre a água que nós deixamos os fluidos salutares, para que essa água se transforme no remédio que nós necessitamos. Nesse instante, Jesus, através dos seus mensageiros, se aproxima de nós, derramando as bênçãos em forma de saúde, de equilíbrio. O passe que está sendo transmitido agora por essas equipes vai nos envolvendo em energias intensas de saúde. Essas energias são tão intensas e tão fortes que, ao tocar as nossas células do corpo físico e do corpo espiritual, transformam as células doentes em células saudáveis. Aquelas regiões onde somos mais frágeis vão recebendo melhor atenção desses amigos queridos, e todos esses órgãos vão sendo reabastecidos, reequilibrados, e assim nós vamos sentindo um enorme bem-estar envolvendo a cada um de nós. Os nossos corações vão se enchendo de amor, de alegria e de esperança. E nós vamos assim, agradecendo a Jesus e agradecendo ao Pai pela nossa vida e rogando a eles que nos fortaleçam. Deus, o nosso Pai, que nos conhece tão bem, Jesus, o nosso Mestre, que conhece a cada um de nós pelo nome, sabe o que se passa em nosso coração. E nós vamos abrindo nosso coração a Jesus, dizendo a Jesus das nossas dificuldades e pedindo ao Mestre que nos ajude a ter essa esperança, esse bom ânimo, essa força para perseverarmos e prosseguirmos. Que essa luz fique impregnada em nosso ser e que possa, Senhor, nos abastecer em nossas necessidades até uma próxima oportunidade. Que o nosso lar também permaneça envolto nessas vibrações de amor e de luz. E que todos aqueles que convivem conosco também possam ser agraciados por essas energias tão benéficas. Que o amor divino, que o amor de Jesus se faça presente em nossa mente, em nosso coração, e que essa equipe espiritual possa nos acompanhar até uma próxima oportunidade. E em nome de Deus, em nome de Jesus, da espiritualidade amiga, nós nos despedimos na noite de hoje. Que assim seja.